Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Já liberamos, né, nossa seleção de empresas de janeiro e estamos encerrando, né, esse ciclo iniciado em fevereiro de 2023. Ele se encerra agora em janeiro de 24. Se você renovou a seleção de empresas, meus parabéns. Vai continuar recebendo naturalmente os seus relatórios, os seus estudos mensais até janeiro de 2025. Se você, assinante, perdeu a oportunidade, bom, você ainda pode reparar este equívoco e assinar a seleção de empresas para esse período de fevereiro de 2024 até janeiro de 2025. Agora, no mês de fevereiro, estaremos liberando dois estudos importantíssimos para você poder se situar com relação às suas estratégias, o que pensar deste ano que se inicia, como se posicionar, ativos de longo prazo, operações de curto prazo, como chegará a bolsa ao final do ano, quais são as estimativas, né, das casas de análise, dos bancos, das corretoras, como vai se comportar a economia americana, a economia chinesa, a Europa, o Brasil, o que esperar? A seleção de empresas funciona como um anteparo aos ruídos do mercado financeiro e ao barulho ensurdecedor das redes sociais, que, no meu modo de entender, emburrece as pessoas. Aqueles que acham que as redes sociais é um lugar de aprendizado, eu sinto informar, pelo que eu vejo, é um ambiente de emburrecimento, de degradação mental. Então, assine a seleção de empresas e venha conhecer o nosso programa de mentoria também. Experimente por 6 meses fazer a mentoria conosco. Eu acho que vai lhe fazer muito bem, certo? Vamos começar com essa notícia. A Oi, ela vendeu a sede no Leblon, no Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Rio de Janeiro, conhecem o Leblon, é meu bairro preferido. Eu adoro o Leblon. É um bairro realmente maravilhoso, excepcional. Se eu fosse morar no Rio, seria o primeiro lugar que eu escolheria para pensar em morar, seria o Leblon. Gosto muito do Leblon, né? Frequentador ali, assíduo de um japonês, o Sushi Leblon, né? Muito bom, muito gostoso, vale a pena, viu? Bom, a Oi vendeu a antiga sede da empresa no Leblon para o grupo HSI, Hemisfério Sul Investimentos, gestora de ativos alternativos, pelo valor de 205 milhões de reais. O projeto prevê um prédio corporativo com 20 mil metros quadrados para locação e uma nova obra que ficará pronta até setembro de 26. Com isso, além do reforço de caixa, a Oi ganha uma nova sede em Ipanema, em um imóvel que já pertencia à empresa e recebeu uma reforma completa a um custo inferior a 1% do valor da venda do imóvel do Leblon. Dentro do plano de recuperação da empresa, a disposição dos antigos imóveis é parte essencial. E o grande desafio é fazer a desativação dos imóveis com a concordância da Anatel, né, porque boa parte dessas infraestruturas antigas estão relacionadas como bens reversíveis. A Oi tinha, até o final do ano de 2022, cerca de 7 mil imóveis, muitos dos quais listados em relações de bens reversíveis, mas que na prática hoje não tem nenhuma função para a operação da empresa. No caso do prédio do Leblon, a Anatel autorizou a venda por considerar que o imóvel não configurava mais bem reversível. Então, cada venda de imóvel da Oi tem que ter a chancela da Anatel. Mas botou aí 205 milhões de reais no bolso, isso é importante, porque a Oi, segundo a FIT, tem
problemas por conta da dívida de 24 bilhões de reais, problema para pagar os credores e fornecedores, questão de gestão de fluxo de caixa. Fitch é que diz isso, certo? Então, seguimos acompanhando aí essa novela da Oi, mas estejam atentos que agora em março vem aí um novo grupamento. Certamente a proposta da empresa será de 50-1. Quem viver, verá. Olha, coisas boas a gente precisa repetir, dizer, comentar. Standard Poor's elevou a nota de crédito do Brasil após a reforma tributária ser aprovada. Isso foi muito bom. Ela levou o rating de escala de longo prazo do Brasil de BB- para BB. Se fosse BBB, era o Big Brother Brasil. Manteve a perspectiva estável. A elevação foi motivada pela aprovação da reforma tributária, por marcar um progresso na questão fiscal nacional. O país está 2 degraus abaixo do grau de investimento. A classificação de risco, também chamada de nota de crédito, é a nota dada por instituições especializadas em análise, chamada agências classificadoras de risco, a um país emissor de dívida. Essas agências avaliam a capacidade de disposição de um país de honrar pontualmente e integralmente os seus pagamentos. Certo? O grau de investimento é uma espécie de selo de qualidade, uma espécie de ISO 9000 de bom pagador no mercado financeiro, que dá maior segurança para que os investidores apliquem seus recursos no país. Diversos fundos que têm gestão de trilhões de dólares estão sem poder entrar no Brasil, porque perdemos o grau de investimento graças às pataquadas irresponsáveis da senhora Dilma Rousseff em 2015. Um governo trágico, cômico também, mas trágico para o Brasil. 8% de queda de PIB, uma destruição nuclear provocada por Dona Dilma, que Deus a leve para lugares cada vez mais distantes do solo brasileiro e da zona de influência. Foi abominável essa criatura à frente do nosso país. Então, temos aí uma nota melhor dada pelo Standard Poor's. Olha, tome nota na sua agenda. Eu trabalho com o Brasil tendo novamente grau de investimentos até o final de 2025. Temos 3 agências que são as principais classificadoras, a Standard Poor's, a Moody's e a Fitch, mas temos também uma agência chamada Austin Rate, que também faz análise de classificação de risco, e uma destas, talvez a Austin Rate, nos dê o grau de investimento até o final de 2025. Aí os diriam, essa agência não tem credibilidade. Não, tem sim. E basta uma dar para que o humor dos investidores mude e que a senha, o sinal verde esteja dado para o fluxo de investimentos começar a acelerar para o Brasil. Ok? Somente isso que eu posso lhe dizer. Quem viver, verá. Olha, e o que é que nós podemos também falar sobre a Bolsa este ano? Olha, o Santander, eu gosto das análises do Santander, por isso vou compartilhar aqui com vocês. O Santander prevê Bolsa de Valores a 160 mil pontos este ano de 2024, viu? Aqui, ó, Santander prevê Ibovespa a 160 mil pontos em 2024. Será possível, meu Deus, que este país que vai virar uma Venezuela vai chegar lá? Olha, meu amigo, se você acha que o Brasil vai virar uma Venezuela, eu sugiro que você pegue sua mala, arrume e vá morar em outro país. Será menos um pessimista a trafegar pelas ruas brasileiras.
Os estrategistas do Banco Espanhol dizem que a pior fase do lucro por ação ficou para trás. Bancos, varejo, bens de consumo estão entre os setores preferidos. Muito bem, vamos lá. Um cenário de continuidade de ciclo de corte de juros, com Selic chegando a 9,5%, que para mim é um cenário conservadoríssimo, 9,5%. O meu cenário é 8%, insisto em dizer. Mas vamos lá. Chegando com um Selic de 9,5% no final do ano, né? Somado a um pouso suave da economia dos Estados Unidos, olha, não vai ter nem pouso a economia dos Estados Unidos, viu? A economia dos Estados Unidos não vai pousar, ela vai continuar em voo. Não terá pouso a economia americana. Levando à queda das taxas do Federal Reserve, pode destravar ainda mais o valor para o Ibovespa. Isso foi a avaliação do Santander, que vê o índice negociado ao final de 2024 a 160 mil pontos. O patamar implicaria um potencial de alta de mais de 20%. E aí eles dizem o seguinte: o pior momento de crescimento de lucro por ação ficou para trás, após a queda da ordem de 20% nas estimativas para 2023. Esperamos uma recuperação dos lucros em 15% em 2024, disseram eles no relatório que divulgaram. Segundo o Santander, apesar do rally recente, o Ibovespa ainda possui valuations atrativos, sendo negociado na média 8 vezes sobre o lucro PL, preço sobre o lucro PL, abaixo da média de 15 anos. Isso aqui é um indicador que eu costumo olhar, e a gente fala muito desse índice, desse indicador aqui, que está baixíssimo e mostra que a bolsa está barata, né? Eu falo muito disso na seleção de empresas e falo muito disso na nossa mentoria. O time de estratégia em equity destaca ainda que o cenário de incerteza global evitou um desempenho ainda mais positivo, que historicamente é visto 3 meses após o primeiro corte da Selic. Para 2024, o time de analistas do Banco Espanhol estima um crescimento de 1,2% para o PIB. Olha, desculpe, isso é um erro grosseiro, viu? Olha, 1,2% é risível essa projeção do Santander. Eu trabalho com 3%, mas tem bancos americanos já projetando 2,2%, 2,4% para o crescimento do PIB do ano que vem. Minha previsão são 3%, certo? Na avaliação do Santander, a melhor forma para o investidor capturar o ciclo de pouso suave da economia americana, insisto, não tem pouso suave, a economia americana não vai pousar, ela vai seguir voando. É por meio das empresas locais, dado que a melhora das condições macroeconômicas globais pode ser benéfica para as empresas cíclicas domésticas. A visão é positiva para bancos, varejo, bens de consumo, utilities, construção civil e transportes. Então, aí, bancos, varejo, bens de consumo, utilities, construção civil e transportes. Para os setores petroquímico e de siderurgia, contudo, a visão do Santander é negativa. Concordo com essa avaliação aqui final também. O Santander destaca que é importante observar atentamente as questões dentro de cada indústria, cenário regulatório para os bancos, repercussões de mudança nos incentivos fiscais, crescimento dos concorrentes, no caso aí das varejistas, tudo isso precisa ser observado. Estude as empresas, é o que eu sempre digo, né? Estude as empresas. É isso que vocês têm que fazer. Eles destacaram empresas que eles gostam, no caso aí eles destacaram Localweb, Arezzo, Renner, Localiza, Apvida, Vivar, Equatorial, se destacaram também o Mercado Livre, Itaú, Unibanco, Petrobras e Vale. Não colocaram aqui a Prio, isso é uma aberração. Desculpe o Santander, não enxergar Prio é miopia. Não se pode pensar numa carteira sem a Prio, né? A Prio tem que estar na sua linha de frente, né? Não pode. Prio e Vale são empresas que têm que estar na linha de frente. Muitas possibilidades, obviamente, olhar o momento, não se compra topo, se compra fundo, toda boa empresa corrige. Então, cuidado, porque ponto de entrada é importante, viu? Ponto de entrada é importante. Bom, seguimos aqui
comentando o seguinte: as americanas aprovaram o seu plano de recuperação judicial com os credores. O Banco Safra vinha fazendo gosto ruim, entrou na justiça para tentar impedir a Assembleia de Credores, depois acabou capitulando, desistiu, ficou bonzinho, aderiu à participação da reunião e acabou aí aprovando o plano de recuperação judicial da empresa, conforme nós antecipamos aqui, que a partir do momento que os bancos apoiassem o plano de recuperação judicial, ele seria certamente aprovado. 6 horas depois do seu início, a Assembleia Geral de Credores das Americanas aprovou, no dia 19 de dezembro, o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa em 27 de novembro, e costurado por vários meses com os bancos, seus maiores credores. A votação ocorreu digitalmente, a homologação do plano deve acontecer agora em janeiro, aconteceu em janeiro, no retorno aí do recesso do judiciário, né? Os credores presentes eram da classe C, da classe 1, da classe 4, eles não tomaram parte da Assembleia, os da classe 1 e 4, trabalhadores, micro e pequenas empresas, e os credores presentes eram da classe 3, quirografários, e o plano foi aprovado com adesão de 91,14% dos presentes e por 97,19% dos detentores de créditos. O trio de acionistas de referência das Americanas, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, vão colocar 12 bi. Destes 12 bi, conforme eu já antecipei, 6 bi do Carlos Alberto Sicupira, que era o responsável pelo acompanhamento das Americanas, 3 bi para o Lema, 3 bi para o Marcel Teles. Eles deverão, somados, assumir agora uma participação societária de 49,3%. Eles tinham 30,1%. Os bancos também vão assumir uma posição acionária relevante, né? Eles passarão a deter 48,2% das empresas, aí estamos falando de Bradesco, Itaú, BTG, Santander, Safra, né? Eles vão converter dívida em ações no montante de 12 bilhões de reais. O capital total de aumento da empresa será de 24 bi, conforme apresentado recentemente pela diretora Camille Faria. Bom, as expectativas são positivas para o retorno das Americanas ao jogo. Os acionistas não poderão vender suas ações, esses acionistas que eu citei, pelos próximos 3 anos. Vão ter que ficar com as ações pelos próximos 3 anos. Eu sempre disse que acreditava que o Lema, Teles e o Sicupira, eles não deixariam, né, de se empenhar na recuperação das Americanas. Eu sempre acreditei nisso, esse foi o cenário que eu sempre trabalhei, e é isso que a gente vai ver da agora por diante, certo? Da agora por diante. Bom, o que mais? Minério de ferro. Vamos falar do minério de ferro e depois vou falar da Vital, viu? Que tem a ver com a Oi também. O que é que eu quero falar sobre o minério de ferro? Quando eu falo de minério de ferro, eu estou falando de Vale, né? Então, vamos lá. Minério de ferro. Cenário para 2024 é favorável para as empresas produtoras. A expectativa é de que a commodity se estabilize entre $110 e $125. Essa é a ideia. O ano acabou melhor do que o previsto para as companhias de mineração, em termos de preço da sua principal matéria-prima, a cotação ficou acima do projetado, a expectativa é que o desempenho se repita em 2024, o preço do minério está trabalhando acima de $130, há projeções que possa chegar até $150 ainda no primeiro tri desse ano, e que depois comece a se estabilizar nessa faixa aí de média de 120 toneladas por tonelada, $120 por tonelada, né? Então, esse é um preço médio aí de estabilização que está sendo projetado pelo mercado. Tudo isso é muito positivo,
porque vai repercutir muito, tanto no balanço do quarto TRI da Vale, que vai ser divulgado em algum tempo aí pela frente, né? Estamos próximos da divulgação do balanço do quarto TRI, vai vir muito forte esse balanço do quarto TRI por conta do minério de ferro. E veremos também o primeiro TRI desse ano, o segundo TRI, o terceiro TRI, ainda carregando esses preços elevados do minério de ferro, que vai, obviamente, impactar nos números de produção e de rentabilidade da Vale, né? Então, fiquemos de olho. O jogo a favor do minério é para Vale, para Rio Tinto, para PHP, são as principais empresas aí no cenário global. Elas têm aí uma perspectiva, né, de manutenção de suas produções. Isso vai pressionar os preços, porque a demanda vai crescer em 2024 e a oferta ainda estará com certas limitações. Então, lei da oferta e da procura, preços para cima. O governo chinês, sempre que pode, tenta dar uma pressionada, dar uma segurada, mas a lei da oferta e da procura, a lei do mercado, segue sobrevivendo com o passar dos dias, com o passar das semanas, certo? Então, se você gosta da Vale, esteja atento, porque esse ano será um ano muito positivo, é a nossa perspectiva para a empresa, né? E aí, entendendo a dinâmica da Vale, você precisa comprar fundo e vender topo. Precisa aprender a fazer isso. Comprar fundo e vender topo. Quem souber fazer isso, dá para ganhar com a Vale 2, 3 vezes no ano. 2, 3 vezes no ano. Ganhar bem. Ganhar bem. Entendeu? Ah, Clóvis, eu quero aprender isso que você está falando. Assim, a seleção de empresas. Ah, mas eu queria interagir, trocar ideias com você. Venha fazer nossa mentoria, certo? É a forma que eu tenho de te ajudar. Nós diminuímos, você já deve ter visto, a produção de conteúdos gratuitos. Isso já era uma expectativa nossa desde que criamos o canal. Já temos mais de 3.000 vídeos publicados gratuitamente, mais de 9 milhões de visualizações. Achamos que já fizemos muito por todos que nos acompanham aqui. Aqueles que não entenderam, paciência, a gente não agrada a todo mundo, aqueles que ficaram confusos, aqueles outros que não entenderam o que a gente fazia aqui, o que a gente procurava transmitir, paciência, né? A gente não pode ficar pegando na mãozinha, dizer, minha filhinha, venha por aqui, né? Não pode fazer isso, a gente tenta abrir, né, os horizontes, né, nivelar o conhecimento, é isso que a gente procura fazer, que a gente compartilha, né, uma visão, experiência empresarial e de investimentos, e alguns não entenderam e vão ficando para trás, e os que acompanham e entenderam estão tendo, né, avanços, progressos. Eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido. Mas a gente está, de fato, reduzindo essa nossa entrega de material gratuito, porque esse ano eu estou muito mais focado nas minhas atividades profissionais, tanto aí na parte de consultoria empresarial, como também junto a pessoas físicas, né, no que se diz respeito às mentorias, a parte da seleção de empresas e outros projetos que a gente está aí avaliando, né? Mas todos eles remunerados. Então, a gente está reduzindo. Estamos agora com terças, quintas e sábados com entrega de vídeo, e agora em fevereiro a gente vai reavaliar se vai manter 3 dias ou se vai reduzir para 2 dias. Mas, de toda sorte, muita coisa foi ofertada para vocês gratuitamente, e quem soube tirar proveito disso, né, com certeza avançou. Agora, quem não entendeu e quem ficou fazendo confusão ou perdido na confusão dos outros, aí paciência, eu não posso fazer nada por essas pessoas, né? Vamos lá para a fase final desse vídeo. Vamos falar da Vital. Ela acaba de anunciar, né, uma nova parceria,
que promete levar internet ultra rápida para mais regiões do país. Olha que coisa interessante. A Americanet e a Vero vai utilizar a rede neutra da Vital para ampliar a sua carteira de clientes, né? Aqui o Amos Guinness, todo poderoso aí da Vital, e ele falando a respeito desse assunto, um contrato que foi firmado para expandir a cobertura do serviço de fibra ótica, o Fiber to the Room, em território nacional. A parceria que teve início em 2021, com a utilização pela Vero do modelo de rede neutra da fibra ótica da Vital, agora busca abranger cerca de 150 cidades brasileiras em 10 estados. O foco inicial será nas regiões já atendidas pela Americanet mais da Vero, abrangendo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O acordo sinaliza um movimento estratégico no setor de telecom brasileiro, onde a busca por eficiência e ampliação de serviços se mostra cada vez mais premente. A Vital, detentora da maior rede neutra de fibra ótica do Brasil, que foi da Oi, e a Oi pariu a Vital e viabilizou a Vital. A Oi, para criar a Oi Fibra, e a Vital investiu aí quase 30 bilhões de reais durante a primeira recuperação judicial, investiu quase 30 bilhões de reais para fazer nascer a Vital e para criar a Oi Fibra, né? Vamos lembrar disso, 30 bi, né, foram utilizados nessa missão. E aí depois eles fizeram a venda de uma parte significativa para o BTG da Vital, ficaram com 42%, depois reduziu para 34%, 32%, e agora já fala, inclusive, em vender toda a sua participação, ou pior, perder a sua participação por conta de uma dívida contraída com o BTG. Né? Fiquemos de olho. Já no caso da Americanet mais a Vero, lá atrás a gente imaginava que a Oi pudesse comprar a Americanet mais a Vero, que pudesse comprar também a Desktop, consolidando a Oi Fibra como a maior empresa de fibra ótica do Brasil, passando inclusive a Vivo. Lendo engano, o PowerPoint do Rodrigo Abreu nos traiu. A dívida que ele dizia que ia encerrar a recuperação judicial, a primeira, em 14, 15 bilhões, está em 24 bi, né? E a empresa hoje tem problema de caixa, ela não consegue expandir, ela não consegue comprar ninguém. E ele já fala na possibilidade de vender a Oi Fibra, que de repente pode ser comprada pela Americanet e Vero. Como a Oi Fibra ainda é uma empresa grande, com 4 milhões e 300 mil clientes, é possível que ele fatie a empresa em 2 ou 3, e aí sim facilite a venda da Oi Fibra. É o caminho que eu estou enxergando aí pela frente. Né? No caso da Americanet e da Vero, ela procura aumentar a sua presença no mercado, atingindo mais de 22 milhões de casas passadas, inclusive com a incursão competitiva no mercado paulista, que é o filé do serviço de telecom aí, né? Fabiano Ferreira, CEO da Americanet e Vero, destaca que a expansão se alinha com a meta de ampliar o acesso à internet de alta velocidade, incluindo regiões menos atendidas. Contudo, este movimento levanta questionamentos sobre a capacidade de infra para atender a uma demanda crescente e diversificada. Com 1,5 milhão de assinantes atualmente em 425 cidades, a Americanet e Vero já tem um portfólio variado que inclui banda larga fixa, telefonia móvel e streaming. O modelo de rede neutra adotado representa uma nova via de crescimento que, segundo a empresa, complementa a sua estratégia de consolidação e expansão da base de clientes. Amos Guinness, CEO da Vital, vê no acordo um passo significativo, reforçando a aposta da empresa em ser uma fornecedora de infra de rede. Saber que o nosso cliente número 1, uma das maiores empresas de telecom do país, está renovando a aposta no nosso serviço ao ampliar sua atuação para todas as regiões do país, nos dá confiança de que de fato, o mercado entendeu o valor financeiro estratégico do nosso modelo de negócios, disse Amos Guinness. Quem mais entendeu isso foi André Esteves, do BTG Pactual. Lamentavelmente, a Vital é o presente e o futuro, e a Oi ficou com o passado, né?
boas lembranças, boas recordações, a empresa ficou com o passado. Vital é o presente, vital é o futuro. André Esteves sempre soube disso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.